Salve galera, tudo certo com vocês? Clayson aqui e hoje eu vim falar sobre Stranger Things, que saiu a quarta temporada. Então, se você gosta de séries, filmes e outras coisas da cultura pop, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like que me ajuda bastante, ok? Mais sem mais delongas, vamos falar de Stranger Things. Então, pra começar, eu vou ter que falar que esse vídeo tem spoilers, tá? Se você não assistiu, corre lá assistir na Netflix, tá? A série que tá demais essa temporada, eu considero, assim, a melhor, eu acho, foi muito boa. E ela trouxe muitas referências também lá da primeira temporada e da terceira, que foi a anterior a esta. Então, hoje eu vou estar comentando aqui alguns principais pontos, o que eu achei, e vamos lá. Então, pra começar, eu tenho que falar aqui sobre os episódios, né, que estão bem longos nessa temporada, tipo... Tem episódios com mais de 1 hora, então assim, eu acho que foi muito legal, mas eu acho que a trama em alguns momentos se arrastou por causa disso. Mas tirando isso, eu achei que foi muito legal e muito interessante em alguns momentos. Outra coisa também é que os atores meio que cresceram muito, né? Tipo, se passaram 3 anos desde a última temporada de Stranger Things. Então os atores tipo, estão muito grandes, cara, e eles eram mó pequenos e o salto temporal da série meio que foi curto, então ficou um pouco estranho isso, mas enfim, a gente releva. Então a gente começa a série ali com o Dr. Martin, lá no laboratório onde a Eleven tava lá na primeira temporada, vocês lembram? Então a gente começa ali ele fazendo uns experimentos com um garotinho, e essa cena vai ser muito importante, né, esse momento temporal, porque daqui a pouco na temporada eles vão acabar fazendo uns saltos temporais. Então essa cena vai ser muito importante, esse momento ali, que foi logo antes de ter aparecido as crianças mortas ali no laboratório. E a gente começa, né, ali a série com eles no high school, né, agora, então a gente vê que a Eleven tá lá com o Will, e a Eleven, pobre coitada, ela tipo sofre muito bullying na escola, e meio que o Will, eles ficam ali numa situações meio constrangedoras. E eles estão juntos, né? Porque afinal a gente viu na temporada passada que eles foram embora lá de Hawkins e a Eleven tinha ido embora com eles. Então a gente vai acompanhar ali nos primeiros episódios essa questão deles na escola. Então a galera que ficou lá em Hawkins, a gente vai acompanhar um pouquinho ali a questão da Max, tá? Que tipo assim, galera, a Max não tá bem, porque afinal ela viu o irmão dela, né, na temporada passada, o Billy ser morto lá, não sei se vocês estão lembrados. E outra questão também foi da Eleven ter ido embora, né, então a gente viu que na temporada passada elas estavam bem amigas, assim, e tal. Então todo esse caos, assim, na vida da Max meio que tá causando um trauma e a gente consegue analisar ali que ela não está bem com todas essas questões que estão acontecendo. Outra coisa muito interessante é a música que eles trouxeram na trilha sonora nessa temporada, assim, tá fenomenal. Eu acho que eles sempre tem um toque em Stranger Things que é muito bacana, assim, da questão dos áudios e as músicas que eles trazem de referência. E essa da Max foi muito legal nos primeiros episódios, que é a da Kate Bush, que é Running Up That Hill. E essa música é muito interessante e ela vai ser fundamental ali para um momento que eu já vou falar com vocês da Max, beleza? E a gente viu também que a Max meio que terminou ali com o Lucas, né? Eles estavam namorando. E o Lucas, ele não quer mais fazer parte ali do grupo, né? Porque ele quer ser meio que popular agora. E ele meio que entrou no grupo do time de basquete. E ele não tá mais andando ali com os outros garotos, né? E outra coisa muito legal que eles trouxeram de referência lá da primeira temporada são os jogos de RPG. Que eu acho que meio que algumas questões foram se perdendo ali da segunda temporada até a terceira principalmente. Mas essa temporada eles trouxeram altas referências e muito legais. E eles estavam jogando ali aqueles jogos de RPG, que lá na primeira temporada também aconteceu algumas situações assim. E a gente vê ali a questão deste clube, né, que os garotos estão participando agora, que é o Hellfire. E a gente conhece o Ed, que é esse personagem novo, que ele é o líder desse grupo aí. Então a gente vê que os garotos estão jogando aquele Dungeons and Dragons. E tem o vilão Vecna, que na verdade vai ser o vilão real da história. Meio como o que aconteceu lá na primeira temporada, se vocês estão lembrados lá com o Demogorgon. Então o Vecna faz a primeira vítima ali. E a questão é que é uma garota e ela estava junto com o Ed nesse momento em que ela foi morta.
E pasmem, que o Vecna mata de uma forma muito parecida com os poderes da Eleven. Então a gente tem que levar isso em conta, que vai ser muito importante posteriormente. E o outro arco também que foi apresentado para nós nessa temporada é a questão da Joyce, né? Que ela recebe uma mensagem falando que o Hopper está vivo. Então a gente precisa lembrar lá da temporada passada que teve aquela treta com os russos. Vocês lembram que o Hopper teve que meio que se sacrificar lá pra salvar, pra eles fecharem o portal e tal? Então, a gente achou que o Hopper tinha morrido, porém ele está vivo e ele foi levado cativo pelos russos. E outra coisa também interessante de analisar aqui é que os russos têm um Demogorgon. Como eles têm, não sabemos, mas enfim, eles têm. Só que a questão é que eu achei que essa parte ficou um pouco inferior à outra, porque a gente já tem um vilão nessa temporada que é o Vecna. Então aqui, uma crítica que eu tenho pra fazer é que meio que menosprezaram o Demogorgon, porque assim, como tem um vilão super foda, e que eles falaram que é muito importante, que é muito mais maligno do que o Demogorgon, meio que eles inferiorizaram uma questão aqui, e eu achei isso um pouco complicado nessa temporada, mas enfim. Então, depois que a Joyce descobre que o Hopper tá vivo, ela chama o Murray para eles irem pro Alasca ajudar a negociar lá com os caras para resgatar o Hopper. Então a gente vê um personagem novo, né, que é um russo que ele tá ajudando o Hopper. E outra coisa muito legal foi no episódio 4, que esse episódio 4 assim, foi sensacional, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Foi umas cenas de ações assim, fenomenais que eles fizeram nesse episódio 4, que foi as cenas do Hopper conseguindo escapar ali do cativeiro contra os russos, né? E outra coisa muito legal é que geralmente essas cenas de ações mais fodásticas assim, são trazidas nos últimos episódios. Então eles trouxeram nesse episódio 4, que eu achei assim, o melhor até agora dessa temporada, essa questão das cenas de ações que foram muito importantes para esse episódio, tá? Então a gente vê que o carinha que estava ajudando, no caso ali a Joyce e o Mariah Lee na negociação com os russos, meio que passa a perna neles. E os russos conseguem capturar novamente o Hopper e faz a Joyce e o Murray de reféns. E logo depois, quando ele está levando eles no avião ali, a gente tem aquela cena do avião caindo, que eu acho que foi assim, muito legal. Que foi lá no episódio 6, que eu achei um pouquinho mais fraco, mas essa cena vale muito a pena mencionar aqui. Então esse carinha aí, ele tinha meio que traído eles por dinheiros, não é mesmo? E só que no final a Joyce e o Murray conseguem, depois da cena do avião ali, capturar esse cara e ele salvar o Hopper, que tá lá na prisão lutando inclusive com o Demogorgon. Porém no final eles conseguem salvar o Hopper e fica tudo bem. Então esse foi o arco do pessoal do Alasca. Agora a gente vai ver o próximo, que foi o pessoal que tá lá na Califórnia. Então a gente vê que o Mike vai visitar a Eleven, né? Porque afinal eles estão namorando e ele estava em Hawkins. Então a gente tem algumas cenas ali de interação dos garotos, da Eleven sofrendo bullying, enfim. Só que depois disso, a gente vê que a Eleven ela é levada pelos policiais, tá? E logo depois o Mike recebe um bilhete da Eleven falando que ela vai voltar a ser uma heroína. E lembrando que eles estão lá na casa do Will, certo? E logo depois, então eles estão lá meio que com os policiais e chegam uns outros caras atirando lá, fazendo, nossa, uma cena assim incrível de ação também, que foi no episódio 4, inclusive. Chegando lá, causando, dando muito tiro e porrada, porém eles conseguem escapar de lá com um amigo noiado do Jonas, e eles saem de lá com o policial ferido. Então o policial ele morre no meio do caminho ali, porém ele deixa um código para os garotos, né? E eles resolvem, quando eles estão enterrando o policial lá, e pedir ajuda para a namorada do Justin, que a gente lembra que é aquela garota lá que ela é bem espertona. Então eles resolvem ir para casa dela, para ver se ela consegue ajudar eles com o código ali para decifrar, porque eles estão atrás da Eleven, né? E eu achei essa parte assim da Califórnia um negócio meio X dessa temporada, que é uma parte mais comédia, porém eu acho que ficou um negócio meio, sei lá, aí na temporada. Comenta aí o que você achou. Então, como vocês podem ver, essa temporada eles separaram bastante assim os núcleos. E agora eu vou falar com vocês a parte do núcleo do pessoal que ficou em Hawkins lá, certo? Então a gente vê que o Lucas, ele tá andando com os garotos do basquete lá, né?
E o problema dessa parte do pessoal ali do grupo de basquete é que basicamente a menina que foi morta antes lá pelo Vecna era a namorada desse líder desse grupo de basquete aí. E eles ficam basicamente atrás do Ed, sei lá quantos episódios, pra buscar respostas, porque o Ed tava lá na hora do assassinato. Então pra mim essa foi a parte mais chata e, enfim, eles ficam sei lá quantos episódios atrás do Ed, tá? Então depois de começar os assassinatos, a Max, o Justin, o Steve e a Robin estão investigando ali nessa questão do assassinato. E também a Nancy está investigando mais a fundo com um outro carinha nerd lá, que também foi uma vítima do Vecna depois de um tempo. Então a gente viu que o Ed estava se escondendo, né, depois do assassinato. E também a Robin e a Nancy supostamente descobrem um cara que sobreviveu ao Vecna. E elas vão até esse hospital psiquiátrico aí para investigar mais a fundo esse cara aí, para ver o que ele sabe aí sobre o Vecna. Então a gente vê que eles estão investigando ali e a Max consegue achar uns escritos lá do que as vítimas sofreram antes de serem mortas pelo Vecna. E nesse episódio a gente consegue entender que a Max vai ser a próxima vítima do Vecna. Então a gente chega ali no episódio 4, né? Quando a Max está escrevendo as cartinhas para as pessoas, né? Porque afinal ela sabe que vai ser a próxima vítima. E toda a construção até agora tem essa indicação de que a Max vai morrer. Até pelo fato dela ser uma personagem que entrou depois na trama. E os outros garotos serem muito mais importantes. Então toda a construção do episódio você realmente acha que a Max vai morrer. Então quando a Nancy e a Robin estão lá no hospital psiquiátrico, elas conversam com aquele cara lá, e ele fala uma questão da música, que quando ele sobreviveu ao Vecna, foi pelo fato dele ter escutado uma música, na verdade a Robin que deduz isso, né? E depois a gente vai pra cena da Max lá no cemitério, quando ela foi ler uma carta que ela escreveu pro Billy, né? Uma das cartas, e é quando o Vecna ataca ela. Então a gente tem ali aquela cena fantástica do final do episódio 4, igual eu falei pra vocês que esse foi o melhor episódio, que foi o Vecna lutando com a Max ali. Porém, o Justin consegue falar com as meninas antes e eles colocam a música na Max. E qual música que é? Sim, aquela que eu falei anteriormente, que foi muito importante. E eles conseguem salvar a Max ali. Nossa, eu chorei nessa cena achando que ela ia morrer, sério. Se você chorou também, comenta aí embaixo. Então o Lucas também nesse tempo ele já voltou pro grupo, tá? Até ali na parte da Max ele já tava. E a gente tem ali o Justin falando pra eles a questão do Fred Krueger, que eu achei assim muito legal essa relação do Vecna com o Fred Krueger, porque é muito parecido, né? A diferença é que o Fred ataca nos sonhos, né? E o Vecna meio que cria um paralelo de mundos ali, mas até aquela cena das garras, assim, parece muito referência do Fred Krueger. Então depois do que rolou com a Max, a Nancy percebe que ela estava desenhando e ela vai ver lá, e ela monta um quebra-cabeça montando a casa daquele cara que elas foram interrogar lá no hospital. E eles decidem ir para essa casa. E depois que eles vão nessa casa, acontecem umas tretas lá, eles resolvem ir lá para um lago, eles descobrem alguma coisa, eles vão lá para o lago. E aqui a gente tem mais algumas referências lá da primeira temporada, que foi a questão da bússola, né, que o Justin percebe lá, aquele negócio com as questões magnéticas, e eles deduzem que tem um portal pro Upside Down dentro daquele lago. E a gente vê também o Steve, a Robin, a Nancy e o Ed, eles vão, né, dentro do lago lá para ver se eles acham o tal do portal, e eles entram, né, eles mergulham lá dentro do lago e entram pro Upside Down. Então a gente tem ali um pouco do episódio 5 e o episódio 6, basicamente esse grupo lá no Upside Down tentando sair de lá e se comunicar com os garotos, igual o Will fez lá na primeira temporada, né, aquelas questões das luzes. E foi esses episódios basicamente isso. E a gente vê também que tá rolando um climinha ali entre o Steve e a Nancy. Não sei se ela vai ficar com ele, né? Porque afinal a Nancy tá separada do Jonathan, então sei lá, só sei que tava rolando um clima. Até porque ela foi a primeira a saltar pra salvar ele lá no lago. Mas enfim. E no final disso a gente vê que a Nancy ficou no Upside Down. Depois, quando os garotos conseguem sair de lá com a ajuda do Justin, ela ficou porque o Vecna conseguiu meio que capturar ela ali.
E daí a gente vê umas questões quando ela chegou lá no mundo invertido, né? Que ela entrou na casa que era do cara lá. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho o que rolou com a Eleven nesse tempo aí. E pra gente já chegar ali nessa conclusão final do vídeo, beleza? Então a Eleven basicamente ela foi presa, né? Quando rolou um acidente lá com uma garota, que ela fincou uns patins numa garota. Os policiais levaram ela, mas eles levaram ela achando que ela tinha alguma coisa a ver com as mortes que estavam acontecendo lá em Hawkins, tipo, bem aleatório, mas enfim, porque ela tem os superpoderes. Só que quando ela é levada, ela se encontra com um outro cara que trabalhava lá no laboratório, porque os policiais tinham ido atrás dele. E depois eles conversam e ela fala que ela até perdeu os poderes e que ela não tem nada a ver com isso. Só que o cientista lá, o cara, fala que se ela não quer recuperar esses poderes, e ela concorda. E daí é quando ela manda o bilhete lá pro Mike e tal, e ela é levada novamente pro laboratório. Até o cara tinha falado, né, que Hawkins precisa dela agora, né, porque alguém precisa acabar com essa coisa que tá machucando as pessoas. E no laboratório ela reencontra o papa dela, né, e quando ela encontra o pai dela lá, a gente fica um pouco chocado, porque a gente achou que ele tinha morrido também, né, anteriormente, lá com o Demogorgon, sei lá. Só que a questão é que eles começam a fazer uns testes com ela, para ela voltar no passado e se lembrar o que aconteceu. E depois de um tempo, né, eles fazendo esses testes, a gente viu que ela conseguiu recuperar os poderes dela. E daí a gente vê a relação dela com um personagem novo ali do laboratório que trabalha ali. E agora vão vir alguns spoilers bem críticos da temporada. Mas basicamente esse cara é o número 001. Você lembra que eles têm os números aqui? Então, ela é a Eleven, né, o 11, e esse cara é o 001. E outra coisa interessante também de conexão é que esse cara, o 001, é filho daquele cara que estava no hospital psiquiátrico. Vocês lembram? Então, ele basicamente foi o que matou ali, causou ali com a família desse cara do que estava ali no hospital, né? Porque ele é o pai desse cara aí. E outra coisa também, esse cara aí é o Vecna. Porque na verdade, esse 01 foi ele que matou as crianças e não a Eleven. E depois que ele matou as crianças, a Eleven ficou meio que chocada, ele tentou matar ela e eles tretam ali. Porém a Eleven no final consegue matar ele e ela mandou ele pro Upside Down e meio que lá ele se tornou o Vecna. Ou seja, o Vecna era meio que irmão, vamos dizer assim, né? Porque ele era do mesmo laboratório de estudo ali da Eleven. E meio que a temporada acabou aí nesse caos. E provavelmente só a Eleven vai conseguir matar o Vecna a partir de agora. E a gente vai ter que ver isso no final da temporada, porque eles resolveram que vai sair 2 episódios só lá em julho. Então em julho eu volto para comentar com vocês sobre os 2 últimos episódios de Stranger Things. E se você ficou no vídeo até agora, porque ficou meio longo esse vídeo, deixa o like aí para me ajudar se você gostou. E não esquece também de se inscrever se você não é inscrito aqui, que me ajuda bastante, beleza, galera? Então, até o próximo vídeo, galera de Stranger Things, e tchau!